Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, antes de começarmos a meditação propriamente de hoje, peço desculpas por nossas dificuldades técnicas em lançar o vídeo da homilia de ontem no batismo do Senhor. Mas aqueles que puderem, considerem a possibilidade de em algum momento tirarem um tempinho para meditarem muitas coisas que lá estão presentes e que elucidam, esclarecem ainda melhor os textos que ontem escutamos e que até mesmo a mim algumas coisas passavam despercebidas. Dito isso, entremos na segunda-feira da primeira semana do tempo comum. E hoje o evangelho que nos apresenta o caminho a ser feito é de São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, estamos iniciando este caminho de discipulado do Senhor no tempo comum. Ontem meditamos a longo a questão do nosso batismo e do que o Senhor espera de cada um de nós. E hoje, o que o Evangelho nos recorda do nosso discipulado e que não pode passar desapercebido no cotidiano de nossas vidas? Devemos de ter diante de nossos olhos alguns fatos. Jesus começa a pregar depois que João Batista foi preso, mas parece estar em contradição com aquilo que ouvimos em alguns outros textos, em especial São João, onde Jesus começou o seu ministério. Os discípulos de João passaram a seguir já Jesus quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o servo de Deus que tira o pecado do mundo. E, então, o que acontece? Como esclarecer? Devemos de recordar o Evangelho de São João, que nos apresenta o ministério de Jesus em 3 anos, enquanto os demais evangelistas nos apresentam em 1 ano o ministério de Jesus, uma única subida a Jerusalém. João nos apresenta 3. E assim, compreendendo isso, vemos que João Batista foi preso, mas não logo depois do batismo de Jesus, como está corrido no texto de São Marcos. Não sabemos quanto tempo houve de distância entre um fato e outro. Sabemos que sim, João Batista encerra o seu ministério público numa prisão e vai terminar o seu ministério na vontade de Deus com a sua morte. Devemos de recordar o que meditamos ainda semana passada, justamente isso. João Batista que, sendo fiel à vontade de Deus, realiza a sua vontade porque Deus o chamou,
mas só encerra o seu chamado, a sua vocação, com a morte. Quando Deus pedisse que ele parasse, e ele não parou porque Deus pediu, mas porque a morte lhe chegou. E assim, Jesus começa a pregar o Evangelho de Deus e diz o quê? As mesmas palavras. Ele continua com aquilo que João Batista havia começado o seu ministério. E havia feito em seu ministério, aliás. Então, Jesus dá uma continuidade em certos aspectos àquilo que João Batista pregava. E vai ainda crescer e amadurecer a todos os homens o que é o reino de Deus. E Jesus, com as suas palavras, começa o reino de Deus e, portanto, a salvação para todos nós. Também vemos isso quando vamos escutar justamente o martírio de João Batista. O Evangelho de Deus que fala Jesus, ou que melhor diz o Evangelho, que o Evangelho de Cristo, indica, em especial, a novidade alegre com Jesus, o reino de Deus, que não se encontra nem lendo as leis, nem os profetas, nem o saltério, somente os evangelhos. Diz São Jerônimo, o reino de Deus ficou aberto só depois de que ele veio e disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus dá início a este novo tempo, ao tempo do reino de Deus, ao tempo da salvação. Mas para participar deste reino, temos que ter claro que Deus exige dos homens uma conversão interior, estar dispostos a receber um novo dom de Deus. E aqui, muitas vezes, não temos mais claro hoje. Os cristãos não têm essa clareza diante de seus olhos. Acham que basta ir à igreja, basta fazer certos atos e já pertence ao reino de Deus. Não. Jesus pede esta conversão interior, esta mudança de vida, o receber os dons de Deus. E também, além da conversão, o perdão dos pecados de quem se aproxima de Jesus com humildade e fé e pede este perdão de modo especial no sacramento da confissão. Então, estes primeiros passos já temos diante de nós. Nós temos, assim, escutado o chamado de Jesus, o Evangelho de Jesus, e visto o reino de Deus e buscado a nossa conversão, dia após dia, chamado após chamado de Jesus para conosco. E o texto ainda continua com o chamado dos primeiros discípulos. E passando à beira do mar da Galileia, como vimos, viu primeiro Simão e André, lançando rede ao mar, e disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, seguiram a Jesus. Isso compreendemos melhor a partir do Evangelho de João. Por quê? Porque se compreendemos que eles tiveram um tempo de discipulado, primeiro com Batista, e depois 2 anos com Jesus, compreendemos que eles já conheciam Jesus. E quando Jesus lhes diz essa palavra, não há mais o porquê evitar de abandonar tudo e seguir ao Senhor, como também em nossas vidas. Dia após dia, o Senhor se apresenta a nós. Dia após dia, conhecemos sua vontade, seus ensinamentos, a nossa fé. E dia após dia, Jesus nos chama a segui-lo. Assim como depois fará o mesmo com Tiago e João. Vemos que vários destes discípulos que primeiramente seguem a Jesus eram quem? Eram discípulos de João Batista, que ao verem João presos, vão e voltam à sua vida antiga, como acontecerá com a paixão e morte de Jesus, até a sua ressurreição. E nós, crescendo cada vez mais nesta experiência com o Senhor Jesus, temos abandonado muitas coisas na nossa vida para seguir verdadeiramente ao Senhor, naquilo que Ele nos pede, abandonado nossas seguranças, aquilo que nos segura, nos deixa seguro no mundo, para seguir a Jesus na vida e na salvação espiritual.
Há um velho adágio, como dizem os antigos, dos judeus, um adágio rabínico que diz: busca um rabi e te desaparecerão as dúvidas. E assim fizeram. Seguiram a Jesus e sanaram todas as suas dúvidas, abandonaram tudo, somente pela força do olhar de Jesus e por aquilo que Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui há uma coisa para ver na vida deles e na nossa. Jesus passa, Jesus vê e Jesus chama. A iniciativa é toda de Jesus, não é nossa, não é dos discípulos. Os discípulos o conheciam, mas ele os escolhe, ele os chama como ele nos chamou pelo batismo. Jesus passa, Jesus nos vê e Jesus nos chama. E nós? Qual resposta temos dado ao Senhor? Eles, no mesmo instante, responderam ao Senhor, abandonando tudo, todas as coisas, todas as seguranças de sua vida, para viver aquilo que Jesus lhes pedia. Para não perder Jesus de vista e da sua vida. Eles se colocaram em caminho com Jesus. E nós, ao ouvir Jesus dia após dia nos chamar para si, mais uma vez pergunto, temos nos colocado em seguimento no caminho de Jesus, para não perdê-lo de vista e para não perdê-lo na nossa vida, na nossa intimidade? Ou seguimos ainda pensando somente em convicções humanas, em convicções nossas? Devemos também de compreender aqui mais uma coisa. Jesus fala em fazer pescadores de homens. O que faz um pescador? Tira o peixe da sua realidade, da onde ele vive. E assim Jesus chama a tirar do mar do pecado, a salvar estas almas. Recordemos, o mar é um lugar perigoso, é um lugar com risco de morte. É para dali que Jesus chama os seus discípulos a pescar, a tirar a esses peixes, estas almas humanas, de uma realidade, de uma escuridão, de um mal, porque se um peixe está numa certa profundidade, já não há luz. Então, tirar desta profundidade e trazer a luz, tirar de uma realidade meramente humana e elevar a realidade celeste. Mas este primeiro passo deve de acontecer conosco. Nós nos deixamos fisgar por Cristo e, como peixes que fomos fisgados por Ele, pelo Divino Mestre Pastor, estamos agora caminhando na sua luz e buscando cada vez mais compreender as realidades celestes para melhorar a nossa vida nesta terra. Ou temos continuado a viver na escuridão e numa realidade meramente humana, nos esquecendo que o céu nos espera e que é para lá que nos dirigimos. Passemos agora à primeira leitura. Começamos a carta aos Hebreus. A primeira parte nos é clara. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora a nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que herdou supera o nome deles. Para compreendermos este trecho, e ainda o que virá, algumas coisas. Deus falou de muitos modos. Digamos que como se tivesse dividido sua palavra através dos profetas, tivesse colocado diversas formas de expressar a sua sabedoria divina através de todos aqueles a quem confiou a sua palavra. Mas nestes tempos foi o seu Filho que nos revelou tudo. Devemos de ter claro que é como se dissesse o que antigamente Deus falou nos profetas e nos pais de muitos modos e de muitas maneiras. Agora, ele, nestes dias, nos falou no seu Filho, tudo de uma vez,
tudo. No qual se dá a entender que o apóstolo, que Deus deixou como mudo, Deus, como se diz, Deus se tornou mudo e não há mais o que ele dizer, porque tudo aquilo que antes falara em todas as partes e profetas, agora Jesus Cristo nos anunciou tudo. Não devemos de procurar novas revelações. Devemos de compreender claramente que o Senhor já nos revela todo o necessário para a nossa salvação no seu Filho, nos evangelhos, na igreja, nos santos. Tudo está aí para nós. Ah, mas padre, a aparição de Fátima, sim, Deus confirma aquilo que está nas Sagradas Escrituras, mas não traz nada de novo. Talvez nos ensina a maneira, de um modo novo, a maneira correta de viver aquilo que já se vivia. Mas o Senhor não tem nada de novo a anunciar. Tudo o que tinha que nos falar, nos falou tudo através de Jesus. E nós realmente confiamos em tudo aquilo que o Senhor nos deixou e nos deixou na sua amada esposa igreja e buscamos nos esforçar para conhecer, amar e viver o que Deus nos pede? Ou, pelo contrário, nós ainda esperamos novas revelações de Jesus, até revelações pessoais para que eu mude de vida? Não é assim que funciona. A vida deve de ser convertida, transformada na vida de Cristo, no Evangelho vivo, porque o Senhor já nos mostrou o caminho. O Senhor pode nos revelar algumas coisas necessárias para a nossa conversão e vida, mas todo o necessário que devemos de mudar, já também o temos nas Sagradas Escrituras. E temos buscado conhecer, adequar a nossa vida, um amor autêntico e verdadeiro ao Pai. E então nos coloca ainda que, tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas, ou seja, se tornou um com Deus. Quem? Jesus. Colocado acima de todos os anjos, que supera, o seu nome supera o nome deles. Por que se faz esta alusão aos anjos aqui? Nós devemos de compreender que para os judeus do tempo de Jesus, os judeus da época da carta, que é escrita aos Hebreus, os anjos tinham um grande aspecto como filhos de Deus. Mas Jesus os supera ainda mais, porque muitos pensavam que se os anjos são filhos de Deus, Jesus é abaixo dos anjos. Por quê? Porque é um homem. Jesus se encarnou. E não é essa a realidade. Jesus é filho de Deus. Hoje temos claro. Mas nem sempre para quem se convertia à fé isto era claro. Jesus é o Filho do Pai na eternidade que se encarna no tempo, no seio da Virgem Maria. O mesmo Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume uma natureza humana no tempo. E assim, ele mostra que Jesus está acima dos anjos e que ele é autêntico Filho de Deus, a imagem do Pai, o rosto do Pai, como ontem meditávamos. Semelhança. Quem me viu, viu o Pai, nos diz Jesus quando vai falar a Felipe. E encerra a carta hoje. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Então todos os anjos se prostram diante de Jesus. Todos os anjos o adoram e ele está acima de todos os anjos. Por quê? Se os anjos para os judeus eram filhos de Deus e mediadores da lei, Jesus é o Filho de Deus, uno com o Pai. Um com o Pai e o Espírito Santo. E também verdadeiro homem, o verdadeiro mediador para nós. E assim também vemos que a carta nos ensina que Jesus Cristo é Deus por natureza e não por adoção. E por isso os anjos devem adorar, porque eles são inferiores a Jesus. E aqui já tiramos grandes ensinamentos para nós. Os anjos também estão à nossa disposição para nos ajudar no caminho da salvação.
no caminho para a eternidade. Todos temos, inclusive, um anjo da guarda pessoal. Mas os anjos são nossos irmãos, mais velhos, espiritualmente falando, porque existem antes de nós, em quanto tempo, mas não são superiores a nosso Senhor. São auxílio. São aqueles que nos socorrem e nos mostram o como devemos de viver verdadeiramente o ensinamento de Deus e a santidade para alcançarmos o céu. E recordemos aqui mais uma coisa que ontem ouvimos. Buscamos ser verdadeiramente em Jesus filhos de Deus? E filho quer dizer o quê? Semelhante? Somos semelhantes a Jesus? De ontem para hoje, no que buscamos nos assemelhar ao Senhor? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha dos Anjos, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais nos abrirmos ao Espírito Santo e a ouvirmos a cada momento e a cada instante Jesus que passa, nos vê e nos chama para sermos seus discípulos. E assim, com todo o amor do coração e total entrega, possamos abandonar as nossas seguranças para viver as seguranças que Deus nos dá. E vivendo cada vez mais o que Deus nos pede, como verdadeiros filhos de Deus, na santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.